intervenção em nosso favor. Mas eu, amargurado, começo a retirar-se. Meu eu amargurado começa a retirar-se. Os instintos começam a me dominar. Outra hora se passa. Saio de um bosque cerrado e lá está ela, uma lebre bela e gorda que eu sabia que iria aparecer se eu não desistisse. De volta a casa, agradeço aos imortais e lhes ofereço sua poção da caça. Eles a trouxeram para mim, merecem seu quinhão, sou grato. Brinco com meus filhos junto à lareira, eles estão felizes. O pai trouxe-lhes o alimento. A mãe está feliz, ela o cozinha. Eu estou feliz, ganhei meu sustento no planeta, ao menos por este dia. A resistência agora já não é um fator. Não penso na caçada e não penso no escritório. A tensão se esvai do meu pescoço e das minhas costas. O que sentir, disser ou fizer esta noite não virá de nenhuma parte inválida ou não resolvida de mim, nenhuma parte corrompida pela resistência. Vou dormir satisfeito, mas meu último pensamento é sobre a resistência. Acordarei com ela amanhã, já estou me colocando em guarda contra ela. Como me sentir um pobre coitado? Quando era jovem e lutava pela sobrevivência, de alguma forma acabei nos fuzileiros navais. Existe um mito de que o treinamento dos fuzileiros navais transforma recrutas de rosto angelical em assassinos sanguinários. Acreditem-me, os fuzileiros navais não são tão eficientes. O que realmente ensinam, entretanto, é muito mais útil. Os fuzileiros navais o ensinam a se sentir um pobre coitado. Isso é de um valor incalculável para um artista. Os fuzileiros adoram se sentir infelizes e desgraçados. Os fuzileiros extraem uma satisfação perversa em comer uma boia mais fria, usar um equipamento em pior estado e ter índice de baixas superiores ao de qualquer outra equipe de praças do exército, marinha ou aeronáutica. Todos os quais eles desprezam. Por quê? Porque esses maricas não sabem como se sentir um desgraçado. O artista comprometido com sua vocação é um voluntário para o inferno, quer tenha consciência disso ou não. Durante todo o tempo será submetido a um regime de isolamento, rejeição, insegurança, desespero, ridículo, desprezo e humilhação. O artista tem que ser como o fuzileiro naval, tem que saber se sentir um pobre coitado, tem que adotar ser um desgraçado, tem que adorar ser um desgraçado, tem que sentir orgulho em ser mais desgraçado do que qualquer soldado, marujo ou aviador, porque se trata de uma guerra, meu caro. E a guerra é o inferno. Todos nós já fomos profissionais. Todos nós somos profissionais em uma área, nossos empregos. Nós recebemos um salário, nós trabalhamos por dinheiro, nós somos profissionais. Mas haverá princípios que podemos tomar emprestado daquilo que já estamos fazendo com sucesso em nosso dia de trabalho e aplicá-los a nossas aspirações artísticas? Quais são exatamente as qualidades que nos definem como profissionais? Primeiro, nós comparecemos ao trabalho todos os dias. Talvez o façamos simplesmente porque somos obrigados, para não sermos despedidos, mas nós o fazemos. Nós comparecemos todos os dias ao nosso local de trabalho. Segundo, nós comparecemos ao trabalho, aconteça o que acontecer. Na doença e na saúde, haja o que houver, nós nos arrastamos até a fábrica. Podemos fazê-lo apenas para não deixar nossos companheiros na mão ou por outras razões menos nobres. Mas nós comparecemos, faça chuva ou faça sol. Permanecemos no trabalho o dia inteiro. Nossas mentes podem vagar, mas nossos corpos permanecem na direção. Atendemos o telefone quando toca, ajudamos o consumidor quando procura nossa ajuda. Não voltamos para casa enquanto a sirene do fim do expediente não soar. Quarto, estamos comprometidos a longo prazo. No próximo ano, talvez mudamos de emprego, de empresa, de país, mas ainda assim estaremos trabalhando. Até ganharmos na loteria, fazemos parte da força de trabalho. Quinto, os riscos para nós são altos e reais. Nosso trabalho tem a ver com sobrevivência, com alimentar nossas famílias, educar nossos filhos, tem a ver com comer. Sexto, aceitamos remuneração pelo nosso trabalho. Não estamos aqui por brincadeira, trabalhamos por dinheiro. Sétimo, não nos identificamos demais com nossa função. Podemos sentir orgulho em nosso trabalho, podemos ficar até mais tarde e ir ao escritório no final de semana.
mas reconhecemos que não somos a descrição do nosso emprego. O amador, ao contrário, identifica-se excessivamente com seu passatempo, sua aspiração artística. Ele se define por ela. É um músico, um pintor, um dramaturgo. A resistência adora isso. A resistência sabe que o compositor amador jamais escreverá sua sinfonia porque está empenhado demais em seu sucesso e apavorado demais com a possibilidade de fracasso. O amador leva essa identificação com o trabalho tão a sério que ela o paralisa. 8º, nós dominamos a técnica de nosso trabalho. 9º, possuímos senso de humor a respeito de nosso trabalho. 10º, recebemos elogios ou críticas no mundo real. Agora, considere o amador. O aspirante a pintor, o pretendente a dramaturgo. Como ele persegue sua vocação? Primeiro, ele não comparece ao local de trabalho diariamente. Segundo, ele não comparece, haja o que houver. Terceiro, ele não aparece no local de trabalho o dia inteiro. Não está comprometido a longo prazo. Os riscos para ele são ilusórios e falsos. Ele não recebe remuneração e ele se identifica excessivamente com sua arte. Não possui senso de humor em relação ao fracasso, não o ouve queixar-se, essa maldita trilogia está me matando. Ao invés disso, ele simplesmente não escreve sua trilogia. O amador não domina a técnica de sua arte nem se expõe a julgamento no mundo real. Se mostrarmos nosso poema para um amigo e esse amigo diz: "É maravilhoso, adorei", isso não representa um feedback do mundo real. É apenas nosso amigo tentando ser gentil conosco. Nada é mais legitimador do que a validação do mundo real, mesmo que seja por fracasso. O primeiro trabalho profissional que eu tive como escritor, após 17 anos de tentativas, foi para um filme chamado King Kong 2. Eu e meu parceiro na época, Ron Shusett, um roteirista produtor brilhante que também fez Alien e O Vingador do Futuro, produzimos o roteiro para Dino De Laurentiis. Nós o adoramos, tínhamos certeza de que havíamos produzido um sucesso. Mesmo depois de ver o filme pronto, tínhamos certeza que seria um sucesso arrasador. Convidamos todos os nossos conhecidos para a estreia do filme, até alugamos uma casa noturna ao lado do cinema para uma festa de comemoração após a sessão. Cheguem cedo, avisamos nossos amigos, o lugar vai ficar lotado. Ninguém apareceu. Havia apenas um sujeito na fila, além de nossos convidados, e ele murmurava alguma coisa sobre dinheiro trocado. No cinema, nossos amigos aturaram o filme num estado de muda estupefação. Quando as luzes se acenderam, eles fugiram como baratas na noite. No dia seguinte veio a crítica no Variety. Ronald Shusett e Steven Pressfield. Esperamos que esses não sejam seus nomes verdadeiros para o bem do seu país. Ao final da primeira semana, a renda bruta da bilheteria fora insignificante. Ainda assim, eu me apegava à esperança. Talvez só esteja sendo mal recebido nas áreas urbanas. Talvez esteja se saindo melhor nos subúrbios. Peguei o carro e fui até um multiplex na periferia da cidade. Um jovem atendia no balcão de pipoca. "Como vai indo o King Kong 2? Perguntei. Ele exibiu os 2 polegares para baixo. "Não perca seu tempo, cara, é uma droga." Fiquei arrasado. Ali estava eu, 42 anos, divorciado, sem filhos, tendo abdicado de todas as aspirações humanas normais para ir atrás do sonho de ser escritor. Agora, quando finalmente consegui colocar meu nome em uma grande produção hollywoodiana protagonizada por Linda Hamilton, o que acontecia? Sou um fracassado, um impostor, minha vida é inútil assim como eu. Meu amigo Tony Kipman me tirou desse transe perguntando-me se eu pretendia desistir. "Não, claro que não." "Então, fique feliz. Você está onde queria, não está?" "E daí se está sofrendo um reveses? É o preço que se paga por estar na arena e não nas arquibancadas. Pare de reclamar e seja grato." Foi quando percebi que havia me tornado um profissional. Ainda não tiveram sucesso, mas tiveram fracasso real. Por amor ao jogo. Para esclarecer um ponto sobre profissionalismo. O profissional, embora aceite dinheiro, realiza seu trabalho por amor. Ele tende a amá-lo, caso contrário, não dedicaria sua vida a ele por sua livre e espontânea vontade.
Entretanto, o profissional aprendeu que amor em demasia pode ser um fator negativo. O amor em excesso pode sufocá-lo. O aparente distanciamento de um profissional, o sangue frio em seu comportamento, é um artifício de compensação para impedi-lo de amar tanto o jogo que ele acabe não realizando seu trabalho. Atuar por dinheiro ou adotar uma atitude de quem atua por dinheiro arrefece a febre. Lembre-se do que dissemos sobre medo, amor e resistência. Quanto mais você amar sua arte, vocação e empreendimento, quanto mais importante for sua realização para a evolução de sua alma, mais você a temerá e mais resistência sofrerá em enfrentá-la. A recompensa para jogar por dinheiro não é o dinheiro, que você pode até nem ver, mesmo depois de se tornar um profissional. A recompensa é que jogar por dinheiro produz a atitude profissional adequada. Inculca a mentalidade da marmita, o estado de espírito tenaz, prático, obstinado, que o faz comparecer ao trabalho diariamente, faça chuva ou faça sol. O escritor é um soldado de infantaria. Sabe que o progresso é medido em metros de terra tomados do inimigo, a cada dia, cada hora, cada minuto e pago com sangue. O artista usa botas de combate, olha-se no espelho e vê o protótipo do soldado combatente. Lembre-se, a musa favorece os que trabalham com afinco. Ela detesta primadonas. Para os deuses, o maior pecado não é o estupro ou o assassinato, mas a arrogância. Considerar-se um mercenário, um assassino de aluguel, implanta a humildade necessária. Afasta a vaidade e a afetação. A resistência adora o orgulho e a presunção. A resistência diz: mostre-me um escritor que seja bom demais para aceitar o trabalho X ou o encargo Y e eu lhe mostrarei alguém que possa esmagar como uma mosca uma casca de noz. Tecnicamente, o profissional recebe dinheiro. Tecnicamente, o profissional trabalha por dinheiro, mas no final das contas o faz por amor. Consideremos agora o seguinte: quais as características do profissional? O profissional é paciente. A resistência engana o amador com o truque mais velho que se conhece. Usa seu próprio entusiasmo contra ele. A resistência nos faz mergulhar num projeto com uma programação irrealista e ambiciosa demais para ser cumprida. Ela sabe que não conseguiremos sustentar esse nível de intensidade. Colidiremos contra a parede, desmoronaremos. O profissional, ao contrário, compreende a demora na gratificação. Ele é a formiga, não o gafanhoto, a tartaruga, não a lebre. Já ouviu a lenda de Sylvester Stallone ficar 3 noites seguidas sem dormir para produzir o roteiro de Rocky? Eu não sei, pode até ser verdade, mas é o tipo mais pernicioso de mito para apresentar ao escritor iniciante, porque o leva a acreditar que ele pode conseguir um grande sucesso sem esforço e sem persistência. O profissional arma-se de paciência, não só para dar aos astros tempo para se alinharem em sua carreira, como para impedir que sua chama seja consumida a cada trabalho individual. Ele sabe que qualquer trabalho, seja um romance ou a reforma da cozinha, leva o dobro de tempo e custa o dobro do que ele calcula. Ele aceita esse fato, ele o reconhece como realidade. O profissional prepara-se do início de um projeto, lembrando a si mesmo que ele é o Iditarod, que é a corrida anual de trenós puxados por cães que liga a cidade de Anchorage a Nome, no Alasca. Não a arrancada de 60 metros. Ele poupa sua energia, ele prepara a mente para o trajeto longo. Ele se mantém com a certeza de que se ao menos conseguir manter aqueles huskies puxando o trenó na neve, mais cedo ou mais tarde o trenó chegará a Nome. Um profissional busca a ordem. Quando eu morava na traseira de minha caminhonete Chevrolet, tinha que retirar minha máquina de escrever debaixo de montanhas de ferramentas de pneus, roupa suja e livros de bolso mofados. Minha caminhonete era um ninho, uma colmeia, uma espelunca sobre rodas na qual toda noite para dormir era preciso escavar uma toca onde eu pudesse tirar uma soneca. O profissional não pode viver assim. Ele realiza uma missão, não tolera a desordem.
Ele elimina o caos de seu mundo a fim de bani-lo da mente. Ele quer o carpete limpo, com o aspirador de pó e a frente da casa varrida, de modo que a musa possa entrar e não sujar a veste. Um profissional desmistifica. Um profissional vê seu trabalho como um ofício, não uma arte. Não porque acredite que a arte seja desprovida de uma dimensão mística. Ao contrário, ele compreende que todo esforço criativo é sagrado, mas não se alonga nessa ideia. Sabe que, se pensar demasiadamente no assunto, ele poderá paralisá-lo. Assim, concentra-se na técnica. O profissional domina o como e deixa o que e o porquê para os deuses. Como Somerset Maugham não espera pela inspiração, age na expectativa de seu aparecimento. O profissional é profundamente cônscio dos aspectos intangíveis da inspiração. Por respeito a eles, deixa-os trabalhar. Concede-lhes sua esfera de trabalho enquanto se concentra na sua. O sinal do amador é a supervalorização e a excessiva preocupação com o mistério. O profissional se cala, não fala sobre isso, apenas realiza seu trabalho. Diante do medo, um profissional reage. O amador acredita que, antes de mais nada, ele tem que vencer o medo. Depois, então, poderá fazer o seu trabalho. O profissional sabe que o medo jamais pode ser superado. Sabe que não existe guerreiro ou artista sem medo. O que Henry Fonda fazia após vomitar no banheiro de seu camarim era limpar-se e avançar para o palco. Ainda estava aterrorizado, mas esforçava-se a seguir em frente, apesar de seu pavor. Sabia que assim que entrasse em ação, seu medo recuaria e ele se sentiria bem. Um profissional não aceita desculpas. O amador, subestimando a astúcia da resistência, permite que a gripe o afaste de seus capítulos. Acredita na voz da serpente em sua cabeça que diz que remeter os originais é mais importante do que fazer o trabalho diário. O profissional sabe que não é bem assim. Ele respeita a resistência, sabe que, se ceder hoje, por mais plausível que seja o pretexto, é duplamente provável que cederá amanhã. O profissional sabe que a resistência é como um operador de telemarketing. Se você disser não mais do que um alô, está perdido. O profissional nem atende o telefone, ele continuará trabalhando. Um profissional enfrenta as condições com que se depara. Meu amigo e eu jogávamos o primeiro buraco em Predstwick, na Escócia. O vento uivava, vindo da esquerda. Comecei com uma jogada de 30 jardas, com um taco de ferro número 8 para o lado do vento, mas uma rajada alcançou-a. Observei perplexo quando a bola voou com toda a força para a direita, bateu no green, saiu de lado e saltou para fora do campo. Droga! Virei-me para o caddy. Viu como o vento fez a bola dar uma guinada? Ele me lançou aquele olhar que somente os caddies escoceses sabem lançar. Bem, você tem que levar o vento em conta, não é? O profissional conduz seus negócios no mundo real. Adversidade, injustiça, golpes de azar e jogadas infelizes, até boas oportunidades e golpes de sorte, tudo faz parte do terreno no qual a batalha tem que ser travada. O campo só é uniforme, segundo o profissional, no céu. Um profissional é preparado. Não estou falando do ofício, é desnecessário dizer. O profissional está preparado em um nível mais profundo. Ele está preparado todos os dias para confrontar sua própria autossabotagem. O profissional compreende que a resistência é fértil e astuta. Ela vai bombardeá-lo de maneiras nunca vistas. O profissional prepara-se mentalmente para absorver os golpes e revidá-los. Seu objetivo é aproveitar o que o dia lhe trouxer. Ele está preparado para ser prudente e preparado para ser impulsivo, levar uma surra quando for necessário e atacar quando puder. Ele compreende que o campo se modifica todos os dias. Sua meta não é a vitória. O sucesso virá por si próprio quando chegar o momento. Mas administrar seu íntimo, suas entranhas, com tanta firmeza e determinação quanto possível. Um profissional não se exibe. O trabalho de um profissional tem estilo. É distintivamente seu.
mas ele não deixa que sua assinatura seja motivo de ostentação. Seu estilo serve ao material. Ele não o impõe como meio de atrair atenção para si mesmo. Isso não significa que o profissional não faça uma jogada de mestre de vez em quando, só para que saibam que ele não está morto. Um profissional dedica-se a dominar a técnica. O profissional respeita seu ofício, não se considera superior a ele. Reconhece as contribuições daqueles que o antecederam, aprende com eles. O profissional dedica-se a dominar a técnica não porque acredite que a técnica seja um substituto para a inspiração, mas porque quer estar de posse de um arsenal completo de habilidades quando a inspiração vier. O profissional é matreiro. Ele sabe que trabalhando duro, junto à porta da frente da técnica, deixa espaço para a genialidade entrar pelos fundos. Um profissional não hesita em pedir ajuda. Tiger Woods é o maior jogador de golfe do mundo. Entretanto, ele tem um professor. Ele trabalha com Butch Harmon. E Tiger Woods não se submete a esse aprendizado contra a vontade, nem sofre com ele. Ele tem prazer em realizá-lo. É sua maior alegria profissional sair para praticar no tee com Butch, aprender mais sobre o jogo que ama. Tiger Woods é o profissional consumado. Nunca passaria por sua cabeça, como aconteceria a um amador, a ideia de que ele já sabe tudo ou pode descobrir tudo sozinho. Ao contrário, ele procura o professor mais capacitado e ouve atentamente suas instruções. O estudante do jogo sabe que os níveis de revelação que podem se desdobrar no golfe, como em qualquer arte, são inesgotáveis. Um profissional se distancia de seu instrumento. O profissional mantém-se a um passo de distância de seu instrumento, ou seja, de sua pessoa, seu corpo, sua voz, seu talento. O ser físico, mental, emocional e psicológico que usa em seu trabalho. Não se identifica com esse instrumento. É simplesmente o que Deus lhe deu, seu instrumento de trabalho. Ele o utiliza friamente, impessoalmente, objetivamente. O profissional identifica-se com sua consciência e com sua vontade, não com a matéria que sua consciência e sua vontade manipulam para servir à sua arte. Por acaso Madonna anda pela casa com seu sutiã metálico em forma de cones e corpetes provocantes? Ela está ocupada demais planejando o dia de Madonna, não se identifica com Madonna. Madonna faz uso de Madonna. Um profissional não leva o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem que o artista possui uma couraça, o que querem dizer não é que a pessoa seja insensível ou estúpida, mas que colocou sua consciência profissional em outro lugar que não no próprio ego. É necessária uma grande força de caráter para isso, porque nossos instintos mais profundos correm na direção oposta. A evolução nos programou para sentir a rejeição como um golpe em nossas entranhas. Essa é a maneira de a tribo impingir a obediência, brandindo a ameaça de expulsão. O medo de rejeição não é apenas psicológico, é biológico, está em nossas células. A resistência sabe disso e usa esse fato contra nós. Usa o medo da rejeição para nos paralisar e nos impedir, se não de fazermos o nosso trabalho, então de expô-lo à avaliação pública. Tive um grande amigo que havia trabalhado durante anos em um romance excelente e profundamente pessoal. Estava concluído. Mantinha-o em sua caixa de correio, mas não conseguia enviá-lo. O medo da rejeição castrava-o. O profissional não pode levar a rejeição para o campo pessoal, porque essa atitude só reforça a resistência. Os editores não são o inimigo, os críticos não são o inimigo. A resistência é o inimigo. A batalha se trava dentro de nossa própria cabeça. Não podemos deixar que a crítica externa, ainda que verdadeira, fortaleça nosso inimigo interno. Esse inimigo já é suficientemente forte. Um profissional obriga-se a manter afastado de seu desempenho, ainda que lhe dedique corpo e alma. O Bhagavad Gita nos diz que temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos frutos de nosso trabalho. Tudo que o guerreiro pode dar é sua vida. Tudo que o atleta pode fazer é dar tudo de si em campo. Um profissional ama seu trabalho, está completamente entregue a ele, mas não se esquece que a obra não é ele.
Seu eu artístico contém muitas obras e muitos desempenhos. O próximo já está fermentando em seu íntimo. O próximo será melhor e o seguinte melhor ainda. O profissional valida a si próprio, é obstinado. Diante da indiferença ou da adulação, usa seu material fria e objetivamente. Onde deixou a desejar, ele o melhora. Onde triunfou, ele o aperfeiçoará ainda mais. Trabalhará com mais afinco, voltará amanhã. O profissional dá ouvidos à crítica, buscando aprender e crescer, mas nunca se esquece que a resistência está usando a crítica contra ele em um nível muito mais diabólico. A resistência convoca a crítica para reforçar a quinta coluna do medo, que já atua dentro da cabeça do artista, procurando alquebrar sua força de vontade e destroçar sua dedicação. O profissional não se deixa enganar, sua determinação se mantém acima de tudo. Haja o que houver, nunca deixarei a resistência me derrotar. Um profissional suporta a adversidade. Morei em Tinsental durante 5 anos. Terminei 9 roteiros de cinema, nenhum dos quais foi vendido. Finalmente consegui uma reunião com um grande produtor. Ele não parava de atender telefonemas, mesmo enquanto eu apresentava meu material. Ele possuía um desses fones de ouvido, de modo que nem tinha que pegar o telefone para atender. Os telefonemas chegavam e ele os atendia. Finalmente ele recebeu um telefonema pessoal. Poderia me dar licença? Perguntou-me, indicando a porta. Preciso de certa privacidade neste aqui. Saí. A porta fechou-se atrás de mim. 10 minutos se passaram. Eu aguardava de pé ao lado das secretárias. Mais 20 minutos se passaram. Finalmente a porta do produtor se abriu. Ele apareceu vestindo paletó. Ah, sinto muito. Ele havia se esquecido completamente de mim. Sou humano, isso magoa. Também não era um garoto. Estava com 40 e poucos anos, com uma folha corrida de fracassos do tamanho do meu braço. O profissional não pode levar a humilhação para o lado pessoal. A humilhação, como a rejeição e a crítica, é o reflexo externo da resistência interna. O profissional suporta a adversidade. Deixa o excremento do pássaro escorrer pela sua capa de borracha, lembrando-se que ela fica limpa outra vez com um bom jato de mangueira. Ele próprio, seu centro criativo, não pode ser enterrado, nem mesmo sob uma montanha de guano. O seu cerne é a prova de balas. Nada pode feri-lo, a não ser que ele permita. Certa vez vi um velho gordo e feliz em seu Cadillac na autoestrada. Tinha o ar-condicionado ligado, o CD das Pointer Sisters tocando e soltava baforadas de um charuto barato. A placa de seu carro cifrada dizia: dívidas PG. O profissional mantém o olho na rosquinha, não no buraco. Lembra a si mesmo que é melhor estar na arena, pisoteado pelo touro, do que nas arquibancadas ou lá fora no estacionamento. Um profissional homologa a si próprio. Um amador deixa que a opinião negativa dos outros o castre. Leva a sério qualquer crítica externa, permitindo que a confiança em si mesmo e em seu trabalho seja abalada. A resistência adora isso. Você aguenta mais uma história de Tiger Woods? Faltando 4 buracos no último dia do 2001 Masters, que Tiger Woods venceu, ganhando os 4 principais torneios do golfe no mesmo ano, um palerma na galeria clicou uma câmera fotográfica no auge da tacada de Tiger. De maneira incrível, Tiger foi capaz de parar o movimento no meio e abortar a jogada. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. Depois de lançar um olhar fulminante ao facínora, Tiger se recompôs, voltou para a bola e lançou-a numa tacada magistral. Esse é um profissional. É uma obstinação em um nível que a maioria de nós não consegue compreender. Quanto mais imitar. Mas examinemos mais atentamente o que Tiger fez, ou melhor, o que ele não fez. Primeiro, ele não reagiu por reflexo. Não permitiu que um ato, que certamente teria provocado uma reação automática de raiva, realmente produzisse essa raiva. Ele controlou sua reação, ele dominou sua emoção. Segundo, ele não levou a questão para o lado pessoal.
Ele poderia ter entendido o ato desse fotógrafo amador entusiasmado como um ataque deliberado a ele individualmente, com a intenção de perturbar sua concentração. Poderia ter reagido com indignação ou raiva ou fazer-se de vítima. Não o fez. Terceiro, não tomou o incidente como um sinal de má vontade dos céus. Poderia ter considerado esse revés como uma maldade dos deuses do golfe, como um golpe de azar no beisebol ou um erro do juiz de linha no tênis. Poderia ter gemido, ficar aborrecido ou render-se mentalmente a essa injustiça, essa interferência, e usando-a como uma desculpa para fracassar. Não o fez. O que ele de fato fez foi manter a sua soberania sobre o momento. Compreendeu que, independentemente de qualquer revés que um agente externo tivesse-lhe aplicado, ele próprio ainda tinha seu trabalho a fazer, a tacada que ele precisava dar ali e agora, e ele sabia que essa tacada dependia dele. Não havia nada em seu caminho, a não ser qualquer perturbação emocional a que ele próprio resolvesse se agarrar. A mãe de Tiger, Cútida, é budista. Talvez ele tivesse aprendido com ela a ter compaixão, a não se deixar dominar pela raiva por causa da negligência de um fotógrafo amador descuidado. De qualquer forma, Tiger Woods, o exemplo de profissional, extravasou sua raiva rapidamente com um olhar, depois se recompôs e retornou à tarefa que tinha diante de si. O profissional não pode permitir que as ações de outros definam sua realidade. De manhã, a crítica terá passado, mas o escritor ainda estará lá, encarando a página em branco. Nada importa, a não ser continuar trabalhando. Fora uma crise familiar ou a deflagração da Terceira Guerra Mundial, o profissional comparece ao trabalho pronto para servir aos deuses. Lembre-se, a resistência quer que renunciemos à nossa soberania, cedendo-a a outros. Quer que sustentemos nosso valor próprio, nossa identidade, nossa razão de ser com a reação dos outros ao nosso trabalho. A resistência sabe que não podemos aceitar essa condição. Ninguém pode. O profissional não dá atenção às críticas, nem sequer as ouve. As críticas, lembra a si mesmo, são as portas-vozes involuntárias da resistência e, como tal, podem ser realmente perniciosas e maliciosas. Podem articular em seus artigos o mesmo veneno tóxico que a própria resistência produz em nossas cabeças. Esse é seu verdadeiro mal. Não que acreditemos nelas, mas que acreditemos na resistência que é fermentada em nossas mentes, para a qual as críticas servem como portas-vozes inconscientes. O profissional aprende a reconhecer a crítica motivada pela inveja e tomá-la pelo que realmente é, o supremo elogio. O que o crítico mais odeia é aquilo que ele próprio teria feito se tivesse tido coragem. Um profissional reconhece suas limitações. Ele contrata um agente, um advogado, um contador. Sabe que só pode ser profissional em uma atividade. Recorre a outros profissionais e os trata com respeito. Um profissional reinventa a si próprio. Goldie Hawn observou certa vez que há somente 3 idades para uma atriz em Hollywood: Baby, D.A. e Conduzindo Miss Daisy. Ele defendia outro ponto, mas a verdade permanece. Como artistas, servimos a musa, e a musa pode ter mais de um trabalho para nós ao longo de nossa vida. O profissional não se permite ficar preso dentro de uma encarnação, por mais bem-sucedido ou confortável que seja. Como uma alma reencarnada, ele livra-se de um invólucro gasto e reveste-se de um novo. Ele continua sua jornada. Um profissional é reconhecido por outros profissionais. O profissional percebe quem cumpriu sua missão e quem não o fez. Como Alan Ladd e Jack Palance, cercando um ao outro em Os Brutos Também Amam. Um pistoleiro reconhece outro pistoleiro. Você, S.A. Assim que me mudei para Los Angeles e passei a conhecer outros roteiristas, verifiquei que muitos possuíam sua própria empresa. Prestavam seu serviço de redação, não como eles mesmos, mas como prestadores de serviço de suas empresas de um só homem.
Seus contratos de redação de roteiros eram para os serviços referentes a eles próprios. Eu nunca vira isso antes, achei muito profissional. Há vantagens financeiras e de impostos para um escritor que opera como uma empresa. Mas o que me agrada na ideia é a metáfora. Gosto da ideia de ser eu mesmo S.A. Desta forma, posso incorporar 2 papéis. Posso contratar a mim mesmo e despedir a mim mesmo. Posso até, como Robin Williams observou certa vez a respeito de escritores produtores, bajular a mim mesmo. Tornar-se uma empresa ou apenas pensar em si mesmo dessa forma reforça a ideia de profissionalismo, porque separa o artista que faz o trabalho da vontade e consciência que rege o espetáculo. Independentemente da quantidade de humilhações amontoadas sobre a cabeça do primeiro, o último não se deixa perturbar e dá continuidade aos negócios. Como o sucesso, acontece o oposto. Você, o escritor, pode deixar o sucesso subir a cabeça, mas você, o patrão, sabe como fazer você mesmo baixar a crista. Já trabalhou em um escritório? Então, sabe o que significam as reuniões de segunda-feira de manhã. O grupo se encontra na sala de reuniões e o chefe expõe as missões pelas quais cada membro de equipe é responsável naquela semana. Quando a reunião termina, um assistente prepara uma folha de serviço e a distribui. Quando ela chega à sua mesa, 1 hora depois, você sabe exatamente o que tem que fazer naquela semana. Faço uma reunião desse tipo comigo mesmo, toda segunda-feira. Sento-me e analiso minhas tarefas. Em seguida, digito a folha de serviço e a encaminho a mim mesmo. Eu possuo papéis timbrados da minha firma, cartões de visita também timbrados e um talão de cheques da empresa. Pago os custos e os impostos da firma. Tenho cartões de crédito separados para o meu uso pessoal e para o uso da empresa. Pensar em nós mesmos como uma empresa nos coloca a uma saudável distância de nós mesmos. Ficamos menos subjetivos, não levamos os golpes para o lado pessoal, temos mais sangue frio, podemos cobrar nossos honorários de forma mais realista. Às vezes, como o próprio João Coitado, sou humilde demais para sair e vender, mas como João Coitado S.A., posso agenciar qualquer coisa para mim mesmo. Eu já não sou eu S.A., sou um profissional, uma criatura que não desiste. Por que a resistência permite que nos tornemos profissionais? Por que a resistência não passa de um valentão? A resistência não tem força própria. Sua força deriva-se inteiramente do nosso medo. Um valentão bate em retirada diante do mais franzino idiota que o enfrenta e mantém sua posição. A essência do profissionalismo é o foco no trabalho e em suas exigências, enquanto estivermos realizando a exclusão de tudo mais. Os antigos espartanos treinavam-se para considerar o inimigo, qualquer inimigo, como um ser sem nome e sem rosto. Em outras palavras, acreditavam que se fizessem seu trabalho, nenhuma força terrena poderia se opor a eles. Em Rastros de Ódio, John Wayne e Jeffrey Hunter perseguem um bandido, Scar, que raptou sua jovem parenta, interpretada por Natalie Wood. O inverno os impede de prosseguir, mas o personagem de Wayne, Ethan Edwards, não permite que sua determinação se enfraqueça. Retornará e continuará a seguir seu rastro na primavera, declara, e mais cedo ou mais tarde o fugitivo afrouxará a vigilância. Ethan, o personagem, diz: parece que ele nunca aprende que existe uma criatura que não desistirá de persegui-lo. Assim, finalmente nós o encontraremos, eu prometo, tão certo quanto a rotação da Terra. O profissional continua a avançar. Ele derrota a resistência em seu próprio jogo, sendo ainda mais determinado e ainda mais implacável do que ela. Nenhum mistério. Não há nenhum mistério em se tornar um profissional. É uma decisão levada a cabo por um ato de vontade. Nós tomamos a decisão de ver a nós mesmos como profissionais e o fazemos. É simples. Livro 3, Além da Resistência, o Reino Superior.
O primeiro dever é sacrificar-se aos deuses e rogar-lhes que lhe concedam as ideias, palavras e atos capazes de tornar o seu comando o mais agradável possível para os deuses e de trazer para si mesmo, seus amigos e sua cidade o máximo de afeto, glória e benefício. Xenofonte. Anjos no abstrato. Os próximos capítulos serão acerca daquelas forças psíquicas invisíveis que nos apoiam e sustentam em nossa jornada para nós mesmos. Pretendo usar termos como musas e anjos. Isso os incomoda? Se assim for, tem minha permissão para pensar em anjos de forma abstrata. Considere essas forças como sendo tão impessoais quanto a gravidade. Talvez o sejam. Não é difícil acreditar que exista uma força em cada grão, em cada semente, que os faz crescer e desenvolver, é? Ou que em cada gatinho ou potro haja um instinto que o impele a correr, brincar e aprender. Assim como a resistência pode ser considerada pessoal, eu disse que a resistência adora isso, aquilo, ou detesta isso ou aquilo, também pode ser vista como uma força da natureza, tão impessoal quanto a entropia ou deterioração molecular. Da mesma forma, a vocação para crescer pode ser idealizada como pessoal, um espírito, um gênio, um anjo ou uma musa, ou como impessoal, como as marés ou os trânsitos de Vênus. Funciona dos dois modos, desde que estejamos à vontade com a ideia. No entanto, caso você não aceite bem a ideia de outras dimensões em nenhuma forma, pense nela como talento, programado em nossos genes pela evolução. O ponto, para a tese que procuro apresentar, é que há forças que podemos considerar nossas aliadas. Assim como a resistência trabalha para nos impedir de nos transformarmos naquilo que nascemos para ser, forças iguais e contrárias contrapõem-se a elas. São nossos aliados e anjos. Abordando o mistério. Por que ressaltei o profissionalismo com tanta ênfase nos capítulos anteriores? Porque o mais importante a respeito de arte é trabalhar. Nada mais importa, exceto sentar-se todo dia e tentar. Por que isso é tão importante? Porque quando nos sentamos diariamente e continuamos a labutar, algo misterioso começa a acontecer. É iniciado um processo pelo qual, inevitavelmente e infalivelmente, o céu acorre em nossa ajuda. Forças ocultas adotam nossa causa. O feliz acaso reforça nosso intento. Esse é o outro grande segredo que os verdadeiros artistas conhecem e os aspirantes a escritores não. Quando nos sentamos diariamente e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. A musa nota nossa dedicação, ela aprova. Aos seus olhos nos tornamos merecedores de seu favorecimento. Quando nos sentamos e trabalhamos, nos tornamos algo como um bastão magnetizado que atrai limalhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. Assim como a resistência localiza-se no inferno, a criação reside no céu. E não apenas como testemunha, mas como um aliado ativo e entusiasmado. O que denomino profissionalismo, outra pessoa pode chamar de código do artista ou procedimento do guerreiro. É uma atitude caracterizada pelo serviço e ausência de ego. Os cavaleiros da Távola Redonda eram simples e modestos, no entanto duelavam contra dragões. Nós também enfrentamos dragões, criaturas mitológicas soltando fogo pelas ventas que devemos combater e vencer para obter o tesouro do nosso eu em potencial e para liberar a donzela que é o destino e o plano de Deus para nós mesmos, bem como a resposta para a razão de estarmos neste planeta. Invocando a musa. A citação de Xenofonte que abre essa sessão vem de um folheto chamado O Comandante da Cavalaria, no qual o célebre guerreiro e historiador oferece ensinamentos àqueles jovens cavaleiros que aspiram a ser oficiais das tropas atenienses. Ele declara que o primeiro dever do comandante, antes de mandar limpar um estábulo ou buscar financiamento junto ao comitê de defesa, é sacrificar-se aos deuses e invocar sua ajuda. Eu faço o mesmo. A última coisa que faço antes de me sentar para trabalhar é fazer minha oração à musa.
Rezo em voz alta, com grande fervor. Somente então começo a trabalhar. Quando tinha quase 30 anos, aluguei uma pequena casa no norte da Califórnia. Mudei-me para lá para terminar um romance ou me matar tentando. A essa altura eu já havia estragado um casamento com uma jovem que amava de todo o coração, mandando 2 carreiras pelos ares, blá blá blá, etc. Tudo porque, embora eu não tivesse nenhum conhecimento disso, na época eu não conseguia lidar com a resistência. Eu tinha 9/10 de um romance terminado e outro praticamente pronto quando os atirei na lata de lixo. Não conseguia terminá-los, não tinha a garra necessária. Ao ceder à resistência dessa forma, tornei-me presa de todo vício, distração, qualquer mal já mencionado até aqui, todos levando a lugar algum. Acabei indo parar naquela sonolenta cidadezinha da Califórnia, derrotado, com minha caminhonete Chevrolet, meu gato Mo e minha velha Schmidt Corona. Um sujeito chamado Paul Rink morava mais embaixo na mesma rua. Procurei-o. Ele está em Big Sur and the Orange of Hieronymus Bosch, de Henry Miller. Paul era escritor, vivia em seu trailer, Moby Dick. Conversávamos todos os dias pela manhã tomando café. Ele despertou meu interesse para todos os tipos de autores de quem eu nunca ouvira falar. Me deu lições de autodisciplina, dedicação, falou-me dos males do mercado. Mais que tudo, entretanto, ele compartilhou comigo sua oração. A Invocação da Musa, da Odisseia de Homero, tradução de T.A. Lawrence. Paul datilografou-a para mim em sua Hamilton, manual, ainda mais antiga do que minha máquina de escrever. Eu ainda a tenho, está amarelada e ressecada. O menor sopro a transformaria em pó. Em minha pequena casa eu não tinha TV, nunca lia um jornal ou ia ao cinema, eu apenas trabalhava. Certa tarde eu martelhava as teclas de minha máquina no pequeno quarto que convertera em escritório, quando ouvi o rádio do meu vizinho tocando lá fora. Alguém declamava em voz alta: para preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Saí. O que estava acontecendo? Não ouviu? Nixon caiu, já tem outro cara lá. Eu perdera o caso Watergate completamente. Estava determinado a continuar trabalhando, fracassara tantas vezes e causara tanta dor a mim mesmo e às pessoas que amava, que achava que se estragasse tudo dessa vez teria de me enforcar. Na época eu não sabia o que era resistência, ninguém me instruíra sobre o conceito. Eu a sentia, entretanto, com toda a sua força. Eu a sentia como uma compulsão à autodestruição. Não conseguia terminar o que começara. Quanto mais perto eu chegava, mais e novas formas eu encontrava de estragar tudo. Trabalhei 26 meses sem parar, tirando apenas 2 para fazer uma economia com um trabalho temporário no estado de Washington e finalmente um dia cheguei à última página e datilografei. Fim. Na verdade, nunca encontrei um comprador para o meu livro, nem para o seguinte. Ainda se passariam 10 anos até eu conseguir meu primeiro cheque por algo que havia escrito e mais 10 até um romance, The Legend of Bardi Vance, ser publicado. Mas aquele momento, quando bati nas 3 teclas e escrevi fim, foi inesquecível. Lembro-me de desenrolar da máquina a última página e acrescentá-la à pilha que já constituía o original terminado. Ninguém soube que eu havia terminado, ninguém se importava, mas eu sabia. Senti como se um dragão, contra o qual lutara toda a minha vida, tivesse simplesmente caído morto aos meus pés e bafejado seu último suspiro sulfúrico. Descanse em paz, desgraçado. Na manhã seguinte, fui ao trailer de Paul para tomar um café e contei-lhe que havia terminado. Melhor para você, disse sem levantar os olhos. Comece o próximo hoje. Invocando a Musa, parte 2. Antes de conhecer Paul, nunca ouvira falar nas musas. Ele me iluminou. As musas são 9 irmãs, filhas de Zeus e de Mnemonise, que significa memória. Chamam-se Clio, Erato, Thalia, Terpsícore, Calíope, Polímnia, Euterpe, Melpomene e Urânia. Sua função é inspirar os artistas. Cada musa é responsável por uma arte diferente.
Há um bairro em Nova Orleans onde as ruas têm os nomes das musas. Eu já havia morado lá e não fazia a menor ideia, achavam que eram apenas nomes esquisitos. Eis o que Sócrates, em Fedra, de Platão, sobre o nobre efeito da loucura enviada pelo céu. O terceiro tipo de possessão e loucura é a possessão pelas musas. Quando se apodera de uma alma virgem, meiga, enleva-o a uma expressão inspirada de poesia lírica e outros tipos de poesia, e glorifica incontáveis façanhas de antigos heróis para conhecimento da posteridade. Mas se um homem chega à porta da poesia, intocado pela loucura das musas, acreditando que apenas a técnica fará dele um bom poeta, ele e suas sãs composições nunca atingem a perfeição, mas são completamente eclipsadas pelo desempenho do louco inspirado. A maneira grega de compreender o mistério era personificá-lo. Os antigos pressentiam as poderosas forças primordiais do mundo. Para torná-las acessíveis, conferiam-lhe rostos humanos. Chamavam-nas de Zeus, Apolo, Afrodite. Os índios norte-americanos sentiam o mesmo mistério, mas representavam-no em formas anímicas, professor urso, mensageiro falcão, trapaceiro coiote. Nossos ancestrais eram profundamente cônscios das forças e energias que não pertencem a esta esfera material, mas a outra mais elevada e mais misteriosa, em que eles acreditavam a respeito dessa realidade superior. Primeiro acreditavam que a morte não existe lá. Os deuses eram imortais. Os deuses, embora semelhantes aos humanos, são infinitamente mais poderosos. É inútil desafiar sua vontade. Agir com uma atitude arrogante em relação ao céu é atrair a desgraça. O tempo e o espaço exibem uma existência alterada nessa dimensão superior. Os deuses viajam com a rapidez do pensamento. Podem prever o futuro, alguns deles, e embora o dramaturgo Ágaton nos diga, somente um poder é negado aos deuses, desfazer o passado. Os imortais podem fazer travessuras com o tempo, como nós mesmos, às vezes em sonhos e visões. O universo, segundo os gregos, não era indiferente. Os deuses interessavam-se pelos problemas humanos e intercedem para o bem ou para o mal em nossos desígnios. A visão contemporânea é que tudo isso é encantador, porém absurdo. Será mesmo? Então responda a isso. De onde Hamlet veio? De onde veio o Parthenon? De onde veio o nu descendo a escada? Testamento de um visionário. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. William Blake. O poeta visionário William Blake era, a meu ver, um desses avatares meio enlouquecidos que aparecem em carne e osso de vez em quando. Sábios capazes de ascender por breves períodos a planos mais altos e retornar para compartilhar as maravilhas que presenciaram. Devemos tentar decifrar o significado do verso acima? O que Blake quer dizer com eternidade? Na minha opinião, é a esfera superior a esta, um plano de realidade mais alto do que a dimensão material na qual vivemos. Na eternidade, o tempo não existe, ou a sintaxe de Blake não a distinguiria de eternidade, e provavelmente o espaço também não. Esse plano deve ser habitado por criaturas superiores, ou por ser espírito ou consciência pura. Mas, seja o que for, segundo Blake, é capaz de estar apaixonado. Se esse plano superior é habitado por seres, imagino que Blake queira dizer que são incorpóreos, não possuem corpos, mas possuem uma conexão com a esfera do tempo, esta na qual vivemos. Esses deuses ou espíritos participam desta dimensão, interessam-se por elas. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Significa para mim que, de alguma forma, essas criaturas da esfera superior, ou a própria esfera no abstrato, alegram-se com o que nós, seres limitados pelo tempo, podemos criar e dar existência física em nossa limitada esfera material.
Pode parecer forçado, mas se esses seres alegram-se com as criações do tempo, será que também nos daria um empurrãozinho para produzi-las? Se assim for, a imagem da musa sussurrando inspiração no ouvido do artista é totalmente plausível. O eterno comunicando-se com o confinado ao tempo. Pelo modelo de Blake, no meu modo de ver, é como se a Quinta Sinfonia já existisse nessa esfera superior antes de Beethoven sentar e tocá-la. O truque é o seguinte: a obra existia apenas em potencial, sem corpo, por assim dizer. Ainda não era música, não podia ser tocada, não podia ser ouvido. Era preciso alguém, era preciso um ser corpóreo, um ser humano, um artista, ou mais precisamente um gênio no sentido latino de espírito inspirador para dar vida à obra neste plano material. Assim a musa sussurrou no ouvido de Beethoven. Talvez ela tenha cantarolado alguns trechos em milhões de outros ouvidos, porém ninguém mais a ouviu, somente Beethoven. Ele a compôs, fez a Quinta Sinfonia uma criação do tempo pela qual a eternidade podia apaixonar-se. Assim, a eternidade quer seja concebida como Deus, consciência pura, inteligência infinita, espírito onisciente, ou se preferirmos como seres, deuses, espíritos, avatares, quanto ela ou eles, de algum modo ouvem os sons da música terrena, alegram-se. Em outras palavras, Blake concorda com os gregos. Os deuses existem, eles realmente penetram em nossa esfera terrena. O que nos leva de volta à musa? A musa, lembrem-se, é filha de Zeus, pai de todos os deuses e da memória, Mnemosine. É um pedigree muito impressionante. Eu aceito essas credenciais. Acredito plenamente em Xenofonte. Antes de sentar-me para trabalhar, tiro um minuto para prestar homenagem a esta força oculta que pode me ajudar ou destruir. Invocando a musa. Os artistas têm invocado a musa desde tempos imemoriais. Há nisso uma grande sabedoria. A mágica em abolir nossa arrogância humana e humildemente solicitar a ajuda de uma fonte que não podemos ver, ouvir, tocar ou sentir o cheiro. A seguir, o início da Odisseia de Homero, tradução de T.E. Lawrence. Ó divina poesia, deusa, filha de Zeus, mantenha viva, para mim, esta canção do homem de múltiplos interesses, que depois de ter pilhado o âmago da cidadela da sagrada Troia, foi levado a vagar dolorosamente pelas costas litorâneas de outros povos, vivendo segundo seus costumes, bons ou maus, enquanto seu coração, através de todas as viagens marítimas, sofria em agonia para se redimir e levar seus homens para casa em segurança. Vã esperança para eles, os tolos, sua própria insensatez os desgraçou. Destruir pela carne o gado do mais exaltado sol, razão pela qual o Deus Sol escureceu o dia à sua volta. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó musa. Essa passagem merece um estudo mais detalhado. Primeiro, divina poesia. Quando invocamos a musa, estamos recorrendo a uma força não só de um plano diferente de realidade, mas de um plano mais sagrado. Deusa, filha de Zeus, não só estamos invocando uma intervenção divina, mas uma intervenção do mais alto nível, apenas um nível abaixo do nível máximo. Mantenha viva para mim. Homero não pede brilhantismo ou sucesso, quer apenas manter a canção viva. Esta canção, a canção engloba tudo, de Irmãos Karamazov ao seu novo empreendimento no ramo de material hidráulico. Adoro o resumo das provações de Odisseu, que compreende o corpo da invocação. É a jornada do herói de Joseph Campbell em Uma Casca de Nós, a sinopse mais concisa da história do homem comum. Há um crime inicial que todos nós inevitavelmente cometemos, que expele o herói de sua complacência doméstica e o impele para suas errâncias, o anseio de redenção, a campanha incansável para chegar em casa, significando voltar às graças de Deus, voltar para si mesmo. Admiro particularmente a advertência contra o segundo crime, destruir por causa da carne o gado do mais exaltado sol,
Esse é o crime capital que acarreta a destruição da alma, o uso do sagrado por meios profanos, prostituição, traição. Finalmente, o pedido do artista para o seu trabalho. Faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados, ó Musa. É o que desejamos, não é? Mais do que fazê-lo grandioso, fazê-lo viver, e não de um único ângulo apenas, mas em todos os seus múltiplos significados. Ok, fizemos nossa oração, estamos prontos para trabalhar. A magia de começar. Com relação a todos os atos de iniciativa e criação, há uma única verdade básica: a ignorância, a qual mata inúmeras ideias e esplêndidos planos, a de que no momento em que uma pessoa definitivamente se compromete, a providência também começa a se mover. Todo tipo de coisa ocorre para ajudar uma pessoa que de outra forma jamais teria ocorrido. Toda uma sucessão de acontecimentos